Boa noite, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tendo uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado e tem colocado no meu coração nessas últimas semanas. É um texto que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 18. E aí, como contexto, né, esse é o texto que o Senhor restaura Pedro, né, e que tem aquela... O Senhor pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro fala, sim. Aí o Senhor vai lá e fala, cuide das minhas ovelhas. E isso se repete por 3 vezes. E aí, na última vez, ali no finalzinho do versículo 17, Pedro diz assim, diz assim, cuide das minhas ovelhas. Aí começa no versículo 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Sabe, irmãos, esse versículo 22 e a resposta de Jesus para Pedro é algo que eu estava relendo esse texto algumas semanas atrás e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A resposta do Senhor parece um pouco forte para Pedro, né? Ele fala, olha, se eu quiser que ele fique vivo, o que importa para você, né? Quanto a você, siga-me, né? O que isso vai fazer de diferença? E essa resposta parece um pouco forte, eu fiquei pensando um pouco nisso. E aí eu pensei também na pergunta de Pedro, né? Pedro, ele tinha acabado de ver o Senhor ressurreto, né? O Senhor tinha restaurado ele, o Senhor tinha dado uma missão para Pedro. Falou, Pedro, cuida das minhas ovelhas, siga-me e cuida das minhas ovelhas. Essa era a missão que o Senhor tinha acabado de dar para Pedro. E aí, depois de o Pedro presenciar o milagre da ressurreição, de ver o Senhor ressurreto e receber essa missão do Senhor, uma das primeiras coisas que Pedro pergunta mas e João? Né? O Senhor tinha falado algo sobre o futuro de Pedro, o que aconteceria com ele, e Pedro pensa, mas e João? O que vai acontecer com ele? E o Senhor fala para Pedro, Pedro, isso não importa, eu tô dizendo para você me seguir, sabe? E eu fiquei pensando isso, irmãos, porque o Senhor tem uma missão pra gente, e às vezes ele nos chama para uma missão, né? Para trabalhar no reino dele, para construir, né, o reino dele, para chamar mais pessoas para o reino dele. E quando ele nos chama, a gente presencia milagres, a gente presencia o agir do Senhor, assim como Pedro presenciou, né, naquela época. E a gente entende o chamado, só que aí, às vezes, algumas coisas começam a entrar na nossa mente, né, preocupações sobre o que vai acontecer no futuro, preocupações sobre como vai ser seguir Jesus, preocupações como a de Pedro, mas será que o que vai acontecer com essa outra pessoa, né? Aqui nesse texto, Pedro estava preocupado com João, mas às vezes nós nos preocupamos com quaisquer outras coisas da vida, que não vão impactar a missão que o Senhor tem para nós, mas essas coisas às vezes tiram o nosso foco, né? E nos trazem preocupações que não cabem a nós, né? E eu fiquei pensando muito na resposta de Jesus para Pedro, porque eu entendo que o que ele estava dizendo para Pedro era algo do tipo, olha, Pedro, os meus planos para o João não afetam os meus planos para você, né? O que você tem que se importar são com os planos que eu tenho para você. As outras coisas, eu tô cuidando. O plano do João, o que vai acontecer no futuro, os detalhes dessa missão, dessa caminhada, eu tô cuidando, Pedro. Mas o que importa é que você siga-me. E, irmãos, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? O Senhor
nos chamou para segui-lo. Essa missão, esse chamado que ele chamou a Pedro, também é o nosso chamado, né? Ele não nos dá um roteiro completo de tudo que vai acontecer. A gente estava falando sobre isso na sala dos jovens recentemente, que quando o Senhor chamou Abraão, ele não contou passo a passo de qual seria todo o chamado de Abraão, mas Abraão confiou. E o Senhor, da mesma forma, não nos dá um roteiro sobre todas as coisas que vão acontecer, mas ele nos chama, irmãos, e ele chama a mim, ele chama você, e ele diz: siga-me. E quanto tempo, às vezes, nós passamos nos preocupando com alguns detalhes, com algumas coisas de como vai ser essa caminhada ou outras coisas da vida, mas ele só está nos pedindo para nos preocupar com essa coisa e segui-lo. É isso que ele coloca diante de nós, né? Eu gosto daquele versículo de Deuteronômio 29 que diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. Irmãos, o que ele nos revelou é nosso. O que ele não nos revelou sobre o que vai acontecer, sobre coisas que não estão na nossa mente, não nos preocupem. Elas cabem ao Senhor, não a nós, sabe? Ele vai nos mostrando o caminho, ele vai nos guiando nesse caminho de segui-lo, né? Eu gosto muito daquele texto de Lucas 12, quando Jesus também tá falando das preocupações da vida, né? E que a gente não deve se preocupar porque a gente não consegue adicionar nenhuma hora sequer na nossa vida. Mas ele diz, olha, busquem, pois, o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, sabe? O Senhor tá cuidando, irmãos, das coisas, ele está cuidando do que vai acontecer com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, em como vai ser o nosso caminho em segui-lo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu único filho para morrer por nós, porque ele nos ama e ele tá cuidando de nós. E todas essas outras coisas, elas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. A gente está vivendo uma época de muita aflição, de muitas preocupações, de muitas tristezas, mas eu espero que essa mensagem encoraje você, assim como tem me encorajado, que o Senhor nos chama para segui-lo. Às vezes tem coisas que nós não vamos entender, porque elas não nos foram reveladas. Mas o que ele nos revelou e o chamado que ele tem pra gente, a isso sim a gente deve se apegar, e essas coisas que devem ocupar a nossa mente, irmãos. Então, espero que essa mensagem de alguma forma nos ajude, né, a tirar algumas dessas preocupações, a entender o que o Senhor está colocando realmente diante de nós, né, e que essa mensagem fique muito clara pra gente. A mensagem de siga-me. Ele está te chamando para seguir ele. E todas as outras coisas ele está cuidando. Irmãos, que Deus abençoe a semana de vocês. E que vocês possam realmente continuar seguindo o nosso Deus. E respondendo a este chamado que ele tem para cada um de nós. Um grande abraço.